Depois de um mês com o maior número de mortes por Covid no Brasil, especialistas voltaram a defender restrições mais duras para enfrentar a pandemia. Sem elas, esses especialistas enxergam um retrato ainda mais sombrio na rotina de infectados e de mortos. Hospitais lotados, enterros em sequência até durante a noite. Os números retratam a dimensão da tragédia. De ontem para hoje foram registradas 3.950 mortes por Covid. Infelizmente, mais um recorde. São quase 4.000 mortes em um único dia. Nós estamos acelerando para o precipício. Nós estamos com um número de casos e de mortes muito grandes todos os dias, e esses números têm tido uma tendência de aumento ao longo das últimas semanas, tanto que nós somos atualmente o país com o maior número de mortes por dia no mundo. O médico sanitarista Cláudio Maierovitch, ex-diretor de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, defende uma medida mais dura para reduzir a circulação do vírus. Uma medida de restrição que se possa dar o nome de lockdown ou algo parecido, em que a maior parte das pessoas fica em casa, em que todo tipo de aglomeração está proibido e que a frequência a lugares que desenvolvem atividades que não são essenciais também está proibida. O maior exemplo que nós tivemos, acho que foi do município de Araraquara, que estava numa situação caótica do ponto de vista da ocupação dos seus leitos hospitalares e de UTI, impôs uma medida rígida de restrição e agora o município teve uma diminuição brutal do número de casos e já tem uma situação mais equacionada no seu sistema de saúde. Em entrevista publicada hoje pelo jornal Valor Econômico, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, também alertou para a necessidade do que chamou de medidas amargas de afastamento social. Dimas Covas faz uma previsão dramática. Passamos a casa dos 3.000 mortos por dia, estamos indo para os 4.000 e vamos chegar a 5.000 mortes por dia. O diretor do Butantan disse que a vacinação é um recurso adicional, mas reforça que o combate à pandemia se faz com a diminuição da transmissão. E destacou: se você tivesse o poder mágico de colocar toda a população por 14 dias dentro de casa, a pandemia acabaria. Esse é o desafio que as pessoas, as autoridades, descartam desde o começo, porque falam que é impossível. Se é impossível, não tem o que fazer e vamos ter que continuar com o número de mortes que estamos vendo hoje. Dimas Covas criticou ainda a postura do presidente Jair Bolsonaro, que é contra as medidas de isolamento social. Ele está fazendo darwinismo social, expõe as pessoas ao vírus. Os resistentes sobrevivem e os outros morrem. O diretor do Butantan afirmou que o Instituto está tentando adiantar o cronograma de entrega de vacinas, mas que depende de insumos que vêm da China e que hoje há demanda do próprio mercado chinês. O neurocientista Miguel Nicoleles afirma que o momento exige uma atitude urgente. Nós precisamos combinar essas medidas, lockdown, bloqueio de fluxo de pessoas e vacinação ao mesmo tempo. É preciso que a sociedade também entenda que nós temos que conviver com algumas restrições por um período temporário para evitar uma tragédia ainda maior. A receita para frear a pandemia já existe. Agora é hora de colocá-la em prática, defende o epidemiologista Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas. Um lockdown nacional. 3 semanas, o país inteiro fechado, só sai de casa com autorização. O governo precisa garantir proteção social para que as pessoas possam ficar em casa e para que as empresas possam ficar de portas fechadas. O epidemiologista afirma ainda que só o lockdown, junto com uma vacinação mais rápida, podem mudar o curso da pandemia. Os países com melhores resultados da campanha de vacinação são aqueles que combinaram a aceleração da vacina com o lockdown rigoroso. Por isso que nós precisamos seguir o exemplo de quem está fazendo certo. Essa estratégia de distanciamento meia-boca que o Brasil está fazendo está destruindo com a saúde pública dos brasileiros e com a economia do país. Nós precisamos de um lockdown intenso e curto, exatamente para que a gente possa começar a enxergar a luz no final do túnel. Segundo infectologistas, a escassez de vacinas tem a ver com a demanda mundial.
mas principalmente com a falta de planejamento do governo, que só fechou contratos de compra de outras vacinas este ano. Natália Pasternak, do Instituto Questão de Ciência, diz que a imunização anda muito devagar, a conta-gotas, e isso é preocupante, porque é a melhor estratégia para reduzir a circulação da doença. O problema da gente continuar com essa vacinação lenta é melhor do que nada, claro. É melhor vacinar do que não vacinar. Mas a vacinação lenta ela pode trazer problemas se a doença continua circulando loucamente como está. Porque com o vírus circulando muito e com uma parcela pequena de vacinados, isso pode causar uma seleção de mais variantes, de variantes que escapem dessas vacinas. Para evitar isso, não basta só vacinar. O ideal seria vacinar em massa, mas se a gente não consegue vacinar em massa, a gente precisa diminuir a circulação do vírus de outras maneiras, usando máscara, evitando aglomeração, fazendo um lockdown restritivo com coordenação nacional, com auxílio governamental para que os vulneráveis possam participar desse lockdown. Se a gente não reduzir a circulação do vírus, aí a gente realmente corre o risco de acabar gerando mais variáveis e variáveis que escapem das vacinas que a gente já tem. O epidemiologista Cássio de Moraes diz que o problema da imunização tem a ver com uma sucessão de erros do governo. Como se considerar uma doença de pouca importância, não se buscou as produtoras de vacinas para comprá-la. Então, isso nós estamos com uma sucessão de erros. E nós somos, infelizmente, o campeão mundial de óbitos em todo o mundo.